Olá, meus amigos. Hoje eu decidi conversar com você a respeito de um assunto que algumas pessoas têm curiosidade em saber, né? E também um assunto muito mal interpretado, algo que gera um falso glamour, né? Ai, e assim, para você que me acompanha no Tabus no Mormonismo, você sabe que eu sempre falo que eu não quero ser referência para ninguém, eu não quero ser exemplo para ninguém, né? Não sou dona da verdade, enfim. E o mesmo vale para este canal aqui. Quando eu falar para você de mim, quando eu falar experiências minhas ou expressar opiniões sobre determinados assuntos, eu sempre espero que você não me tome como referência e não precisa necessariamente acreditar, tá? Mas eu vou meio que viajar no tempo agora, né? E falar um pouquinho com você sobre a decisão que eu tomei em vir para cá há 10 anos atrás. Vai fazer. Fez 10 anos em agosto deste ano, né? Eu vim com meus filhos em 2010, eu decidi vir para cá, para os Estados Unidos. Então eu quero te contar mais ou menos como foi a minha jornada, o que aconteceu aqui, o que passou pela minha cabeça, né? Acho que vai ser bom contar minha história, que de glamurosa não tem nada, viu? Ai, quem tá de fora pensa, né? Mas a gente sabe o preço que paga. Bom, só para te dar assim uma base, né? Para chegar onde eu quero chegar. Eu era casada, né? Já no Brasil, eu fui casada por 12 anos e acabei me divorciando. Depois de 12 anos, eu tinha meus 2 filhos. E o divórcio, se você já passou por isso, você sabe o que acontece com a tua cabeça, né? Eu não sei se com todo mundo é assim, mas eu imagino que a experiência seja parecida, porque eu já escutei outros depoimentos, né? Com os quais eu me identifiquei. Quando eu me divorciei, eu fiquei meio sem chão emocionalmente. Porém, financeiramente, eu tinha a minha independência já. Eu trabalhava, eu tinha o meu trabalho no Brasil, meu último emprego de 8 anos foi como gerente de um parque aquático, tá? Então eu ganhava um bom salário, mas eu me incomodava, era estressante, era como uma bomba relógio, porque você é colocada numa posição em que tudo tem que funcionar redondo, o cliente tem que estar satisfeito. Os funcionários temporários de verão têm que aparecer para trabalhar todos os dias, você tem que ter funcionário suficiente trabalhando. Tudo tem que estar funcionando, as piscinas, né, os equipamentos para garantir a segurança dos clientes. Então a pressão é muito grande, o estresse é muito grande, né? Mas enfim, o lado bom é que aquele emprego me deu sim uma segurança financeira, né? Então, quando eu me divorciei, eu não senti o impacto financeiro de maneira alguma, porque eu já tinha conseguido comprar meu apartamentinho, pequenininho, bem pequenininho mesmo lá nos ingleses, né? Mas bem assim aconchegante. Tinha meu carrinho. Então, eu estava bem financeiramente. Só que com o divórcio, eu perdi assim o chão emocionalmente, porque eu pensei, tá, agora eu sou uma mãe solteira. Agora eu tenho meus 2 filhos para cuidar sozinha. Eu tinha voltado para a faculdade, porque eu tinha trancado, né? Há muitos anos. Então eu consegui voltar para a faculdade um pouco antes de me divorciar. Então eu me vi numa situação assim bastante. Eu senti muito medo. Eu me senti muito medo, muito desprotegida. Eu me senti assim num mundo cheio de ameaças, cheio de perigos, né? Principalmente para os meus filhos. E eu me senti impotente, né? Para protegê-los, para cuidar deles, para orientar, para ensinar. Porque meu ex-marido ele voltou para a cidade de onde ele era. E era no Nordeste, então ele ficou bem longe, né? Ele foi para o Nordeste, eu fiquei lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, ó, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o que eu tô falando? Em Florianópolis, Santa Catarina. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Bom,
Então eu me senti muito sozinha e muito assustada. E eu queria uma mudança. Eu a minha autoestima foi abaixo de zero, porque quando você pelo menos no meu caso, eu me senti muito culpada pelo divórcio, e a minha autoestima foi abaixo de zero. Então eu tive a ideia de mudar para os Estados Unidos com meus filhos. E eu pensei, assim, a necessidade que eu senti foi a seguinte: foi colocar meu foco num projeto novo que fosse ocupar todas as minhas energias, o meu pensamento, os meus sentimentos, que realmente tirasse de mim, que me ajudasse a tirar o foco do divórcio, né? Daquela coisa toda ruim que vem com o divórcio, né? Os filhos sentem muito, então você tem que ajudar os filhos, você tem que sustentar a casa, você tem que estudar e você tem que também se segurar emocionalmente, porque você também tá o teu emocional tá em frangalhos. Bom, então eu pensei, o jeito é eu arrumar um novo projeto para nós três, eu e meus dois filhos, nos dedicarmos e tocarmos a nossa vida em frente. Acho que isso vai ajudar. Eu sempre, desde a minha juventude, tive vontade de vir para os Estados Unidos, não sei por quê. Eu, muito jovem, queria aprender inglês porque eu adorava escutar Roxette, né? E outras músicas em inglês, e eu não me conformava com o fato de que eu não entendia o que as músicas diziam. Eu falava, mas como assim, né? Eu quero entender o que eu tô cantando, né? Eu me sentia muito boba repetindo ou escutando, sem saber o que estava dizendo. Então, muito cedo eu fui aprender inglês, tanto que eu fui para a faculdade, né, de inglês, e eu já falava alguma coisa, porque eu estudei antes de ir para a faculdade, eu estudei a língua inglesa, né? Então, eu sempre tive essa coisa, essa vontade de vir para cá. E eu pensei, quer saber? É agora que eu vou fazer isso. Conversei com meus filhos, dei a eles a opção de virem comigo, ficarem com o pai. E eles disseram que viriam então comigo. Falei, então tá. O que que eu fiz? Eu primeiro fiz o visto, né, pra gente. Eu fiz o visto de turista e a minha intenção era chegar aqui e me matricular em alguma escola para mudar o meu visto para estudante, tá? Vou chegar lá. Então eu pensei assim, então tá, se eu conseguir o visto, então eu vou economizar um dinheiro por um ano e aí a gente vai. E eu fui para São Paulo e consegui o visto. Eu ainda estava fazendo faculdade, ainda tinha que terminar a faculdade, então por isso eu fui com antecedência, né? Eu consegui o visto e durante um ano eu economizei o máximo que eu podia, porque eu pensei, eu tenho que ter dinheiro suficiente para sobreviver nos Estados Unidos por 6 meses, caso eu não consiga nenhum emprego. Eu tenho que ter dinheiro para pagar o aluguel, pagar as contas, comprar um carrinho quando chegar, porque eu sabia que principalmente aqui em Utah, sem carro, é difícil você se virar. Porque o transporte público é muito, assim, não tem muita, não é muito bom, né? Não é tão bom como em Nova York, por exemplo, né? Enfim, eu então economizei por um ano. A única pessoa que eu teria aqui, com quem eu entrei em contato, foi a cunhada da minha irmã, que ela mora aqui há muitos anos e através dela, né, eu olhei na internet, escolhi um apartamento mais ou menos perto da casa dela, ela alugou para mim, conseguiu alugar o apartamento. Então, quando a gente chegou aqui, a gente foi direto pro apartamento, já sem móveis, viu? Sem móveis, dormindo no chão. Só que aqui os apartamentos têm geladeira, tem fogão. Geladeira e fogão, tem os closets, né? Eles são embutidos, como esse aqui que você tá vendo, né? Tem closets, então não precisa comprar guarda-roupa, essas coisas, né? Geladeira, fogão, porque já tem nos apartamentos. Então, pelo menos na maioria deles tem, né? Então, eu já cheguei aqui, fui direto pro apartamento com as crianças, consegui doações de móveis usados, começamos com móveis usados, só uma mesa com as cadeiras, sofá, uma cama para cada um, e era isso. Bom, eu fui procurar aqui fazer a mudança do meu visto para visto de estudante e quebrei a cara, caí do cavalo, porque eu descobri é, que eu teria que ter uma renda que era muito alta. Uma renda não, eu teria que ter um comprovante de que eu tinha o dinheiro já na minha conta bancária, que era suficiente para pagar
o curso que eu fosse, no qual eu fosse me matricular e ainda sustentar meus filhos, porque eles eram meus dependentes. Então era absolutamente fora do meu alcance. Eu caí do cavalo, tá? Então eu fiquei com meu visto de turista por 6 meses, depois o visto venceu. Bom, quando você chega aqui, se você não tem um visto de trabalho, você tem que realizar trabalhos, você vai para subempregos, tá? Eu estava ciente disso quando eu saí do Brasil. Inclusive, eu lembro que antes de sair do Brasil, eu falei para os meus filhos: olha, presta atenção na mãe aqui. Aqui em Floripa, vocês vão no parque, todo mundo sabe que vocês são meus filhos, né? Eu sou a gerente, aqui a mãe é a gerente do parque, tudo bem. Agora, quando a gente chegar nos Estados Unidos, a mãe vai ser a faxineira. Vocês têm que se acostumar com essa realidade. Eu sabia que eu ia ter que fazer isso. Eu nunca tinha trabalhado fazendo faxina no Brasil. O que eu acho que é um trabalho digno. Eu não vejo nenhum trabalho honesto como vergonhoso. Isso eu de coração acredito e a minha vida prova isso, porque eu cheguei aqui, arregacei as mangas e peguei no batente, viu? Consegui a minha primeira cliente. Eu trabalhava 5 horas por semana, aliás, 5 horas por dia na casa dela, 5 vezes por semana, 5 dias da semana, né? Segunda a sexta, porque ela tinha gêmeas de 1 aninho de idade e mais 4 filhos, em idade escolar, então ela nunca estava em casa, ela não parava. Então eu cuidava das gêmeas e eu limpava a casa. E eu ficava lá eu não lembro bem o horário, mas acho que era do meio-dia às 5 da tarde, viu? Então aquele emprego já começou a me garantir, né, o nosso sustento sem eu precisar mexer totalmente no dinheiro que eu tinha trazido do Brasil de reserva, né? Trazido do Brasil não, eu tinha um cartão, né? Então eu usava aqui o cartão internacional. Bom, e aí a partir dali eu fui conseguindo outras clientes, uma indicou para outra, e eu consegui várias clientes, eu fechei o meu horário de trabalho, eu tinha clientes a semana inteira, mas eu trabalhava sozinha. Então, olha, eu vou te falar uma coisa. Foi difícil. Foi cansativo. As 2 únicas coisas que me davam prazer eram, primeiro, ver o olhar de satisfação nas minhas clientes e segundo, poder prover para os meus filhos coisas que eu nunca tinha conseguido prover trabalhando no Brasil. Então essas 2 coisas compensavam todo o cansaço que eu sentia. Cansaço tremendo. Eu então minha cartela de clientes foi aumentando e eu comecei a ter helpers, ou seja, ajudantes, viu? Minhas ajudantes eram sempre, todas elas eram estrangeiras. Eu tive ajudantes hispanas, né? Da Guatemala, do México principalmente, e tive brasileiras também me ajudando, tá? Então eu pagava, você ganha por hora e você paga por hora também, só que você paga menos, né? Lógico, para elas, né? Então, quando eu levava ajudantes, então eu ganhava mais ainda e trabalhava em menos tempo. Por exemplo, a cliente me pagava 4 horas de trabalho. Se era eu e uma ajudante, então nós fazíamos em 2 horas, as 4 horas, certo? E elas me pagavam as 4 horas, então eu trabalhava 2 horas, e a minha helper também. Então valia muito a pena. E foi crescendo, eu abri uma empresa, porque aí você consegue abrir uma empresa aqui, eu abri uma empresa de limpeza, e eu comecei a crescer. Comecei a fazer limpezas de move out, que a gente chama move out e move in, ou seja, você quer vender a tua casa, então você esvazia a casa e eu vou lá com a minha equipe limpar. É limpeza profunda daí, né? Então eu precisei de mais helpers, eu cheguei a ter uma época, trabalhar com 4 helpers, então era museu e mais 4. Aí eu ganhava mais ainda, porque eu ganhava em cima do trabalho delas também, elas eram minhas funcionárias, né? Mas olha, eu não vou te enganar, não tem glamour não, viu? Eu cheguei aqui, eu comprei um carrinho velho de ano 1995. Quando eu tava no Brasil, eu vim em 2010. Meu carrinho no Brasil era ano 2007, um carro novo, né? Cheguei aqui, peguei um carro bem velhinho, caindo aos pedaços, a pintura descascando. Ai, meu pai, né? Mas tudo bem, bora, é o que eu podia pagar, comprei à vista, porque aqui é muito barato você comprar um carro,
tá? Então, quando você olha aí no Facebook fotos de carros, você pensa, nossa, aquele lá tá rico, né? Olha o carro. Não, não tá rico não, tá trabalhando com subemprego, tá limpando casa, tá esfregando o chão. São trabalhos dignos, mas não tem glamour, é porque aquele carro aqui é muito mais barato do que no Brasil. A realidade econômica é outra, tá? Mas a gente rala muito, viu? Bom, então deixa eu te falar. Aí eu continuei, né? Aí comecei a pegar condomínios nas montanhas, perto de estações de esqui, para condomínios assim que são alugados para temporada e casas também também perto de estações de esqui, nas cabanas e tudo. Bom, eu tava ganhando muito bem, só que eu tava começando a me estressar de novo. Porque enquanto eu tava trabalhando sozinha, beleza, eu apareço, trabalho e tá tudo bem. Agora, quando você tem helpers, ajudantes, você tem que contar com elas naquele dia, porque se elas não aparecem, ou uma não aparece, digamos que você precise de 4 ajudantes, uma não aparece, já te desfalca. Você tem 2 casas ou 3 para fazer naquele dia e você tem as horas todas já, né, cronometradas. Uma helper que não apareça, pronto, fura todo o esquema. E eu comecei a me estressar demais. E eu falei, quer saber o que eu tô fazendo? Aí eu já tava casada, tá? Eu conheci o meu marido. Eu tinha intenção de casar quando eu vim pra cá, porque eu tinha 38 anos de idade quando eu vim. Mas é claro que eu queria casar. Se fosse aqui ou no Brasil, como eu tava aqui, eu ia casar aqui. Só que eu não quis dar golpe do baú, não, porque isso pra mim tem um nome. Pra mim é a profissão mais antiga do mundo, quando você casa com alguém por dinheiro, porque você quer uma vida boa, porque você quer green card, né? E não era meu caso. Eu tive a oportunidade encontrei pessoas, né, que tinham poder aquisitivo alto, mas eu não sentia atração por elas, então paciência. Conheci meu marido em 2012, início de 2013. Professor. Não é rico não, eu trabalho até hoje, né? Porque se um de nós dois parar de trabalhar, a gente não consegue viver como a gente vive. Porque não é uma vida com luxo não é. Viu? Não é, principalmente para os padrões americanos, né? É uma vida satisfatória, eu diria, tá? Mas não é de luxo. Então a gente se conheceu e ele é a melhor, ele é a melhor pessoa do mundo, o melhor homem que eu já conheci em toda a minha vida. Nós somos muito parecidos. Ele tem um coração de ouro. Ele tira a camisa dele para dar para você se você estiver com frio. Ele é esse tipo de pessoa. Uma pessoa em quem eu confio totalmente, uma pessoa que confia em mim totalmente. Nós respeitamos a individualidade um do outro. Ele é religioso, eu era quando conheci, deixei de ser. Ele continua me amando do mesmo jeito, eu continuo amando do mesmo jeito. Nós temos as nossas diferenças, graças a Deus, porque senão ia ser muito chato, né? Se o relacionamento não tem diferenças ali, é porque um dos dois está abrindo mão da sua própria individualidade. Então aqui a gente tem nossas diferenças e a gente senta e resolve e tá tudo certo. E toca o barco, né? Então eu conheci ele em 2013, nós nos casamos, e eu ainda trabalhando, né, e crescendo a empresa e tal, e ele começou, né, a reclamar um pouquinho, falou, nossa, mas você sai de casa cedo e volta tarde, né, tá trabalhando demais. E eu pensei, é mesmo, e tô me estressando. Eu fui diminuindo, eu larguei as casas que eu fazia nas montanhas, perto das estações de esqui, eu larguei, falei, não vou mais fazer essas casas. Eu comecei a trabalhar com uma helper só, eu comecei a reduzir o número de clientes de propósito, porque eu tava muito estressante, eu tava me acabando de trabalhar. Para que você vai se matar de trabalhar? Se a tua saúde acaba, todo aquele dinheiro que você ganhou você vai gastar com saúde, né? Porque aqui não tem INSS, aqui não tem saúde pública como no Brasil. Aqui você paga por absolutamente tudo, tá? Em termos de saúde. Então eu fiquei com uma helper só. E aí eu pensei, aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no correio, né? Como digitadora. E eu fui lá e fiz os testes em 2015, passei. Só que eu ia ganhar lá menos da metade. Presta atenção, como funcionária federal, eu ia ganhar menos da metade do que eu ganhava fazendo faxina. Então o que eu fiz? Eu reduzi para uma helper só, reduzi o número de clientes. E eu trabalhava até 4 horas no máximo de manhã fazendo faxina com uma helper ou sozinha, que algumas casas eu fazia sozinha, eu limpava sozinha. E de lá eu ia
pro correio e trabalhava até de noite, porque no começo você ganha menos, depois que você se transforma em carreira, que eles chamam, career, aí o teu salário quase dobra, aí fica bom. E aí você tem benefícios, né? Convênio médico, dental, aí as coisas ficam muito melhores para você, mas no começo, né? No começo você tem que se sujeitar, ganha muito pouco. Então eu tinha que manter as faxinas e tinha que trabalhar no correio para poder a renda ficar mesmo, porque a gente divide as contas aqui em casa, né? Eu e meu marido. Então, então eu fui indo e aí aos poucos eu fui diminuindo, porque daí meus filhos cresceram, né? Saíram de casa, minha filha casou, foi pro Brasil, meu filho foi pro Brasil também. As nossas despesas em casa diminuíram, né? Aí meu marido falou, dá uma aliviada, né? Não precisa se matar tanto de trabalhar. Aí fui largando minhas clientes, até que eu parei de fazer limpeza e fiquei só no correio. Eu consegui ser promovida não, eu garanti o status de carreira, né? Que eles chamam, career, este ano, em maio deste ano. Então aí melhorou. Agora sim, agora ficou bom. Então eu tenho um cliente só, que é um cliente antigo. Eu limpo a casa dele desde 2012. E eu trabalho só 2 horinhas para ele a cada 15 dias. É uma casa bem pequena, bem limpinha, bem fácil. Então eu vou lá, ele já saiu para trabalhar, ele deixa a chave para mim num lugar lá escondido, né, que a gente conhece. Eu chego, ele já deixa meu pagamento lá, meu dinheirinho lá. Eu limpo a casa dele por 2 horas a cada 15 dias, porque é um dinheirinho extra para fazer minha unha, né, essas coisas de mulher, né. Um dinheirinho extra, né? Então tá. Mas eu tô só mesmo agora no correio. A sensação de segurança aqui é muito maior, mas não se engane, existe violência sim, tá? Não é um paraíso. Existe violência sim, existe corrupção sim. Todos os problemas que a gente enfrenta no Brasil, você vai enfrentar aqui, só que em proporções menores, eu diria. Porque economicamente, infelizmente, você consegue conquistar as coisas muito mais rápido do que no Brasil. Eu trabalhando como gerente do parque aquático, quer dizer, um trabalho que te dá um certo status, eu nunca consegui dar para os meus filhos as coisas que eu consegui começar a dar para eles aqui, trabalhando como faxineira. Então eu não tenho vergonha de falar isso, eu tenho muito orgulho. Eu olho pra mim e falo, tu conseguiu, sua danada, tu conseguiu. Saiu de trás da mesa do escritório lá, né, como gerente, foi cair na faxina, esfregar chão e limpar vaso sanitário, e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu respeito as pessoas que têm vergonha, ou que algumas pessoas falam, né, vai sair do Brasil pra ir lá limpar privada de americano. Eu fiz isso. Eu faria tudo de novo. Mas para quem tem vergonha, para quem tem orgulho, talvez isso não seja o melhor caminho. Tá tudo bem, eu entendo. Mas não desencoraja quem quer fazer, viu? Porque eu nunca me arrependi de ter feito isso. Eu consigo viajar com meu marido, todos os anos a gente sai de férias para algum lugar, eu conheci lugares maravilhosos e enquanto estava no Brasil, trabalhando pra caramba também, eu nunca consegui levar meus filhos nem a Santa Maria pra conhecerem meus parentes lá. Então a diferença é grande, mas não se ilude, viu? Não é assim glamuroso, tá? Tão glamuroso quanto parece. A gente trabalha, a gente rala. Ao invés de 1 hora de almoço, 2 horas de almoço, você tem meia hora só de almoço. No correio tem só meia hora. E aquela meia hora não é paga, não. É por tua conta. Então é uma vida de luta, é uma vida de sacrifício, é uma vida de trabalho duro, mas vale a pena, viu? Então essa é a minha história, essa é a minha... Meu Deus, me desculpa, me estendi, né? 25 minutos, mas tudo bem, né? Desculpa. Não dava pra reduzir. Até me descabelei aqui, me emocionei, me empolguei, né? Me descabelei todo aqui. Ai, meu Deus. Bom, mas é um bate-papo que a gente tá tendo aqui, né? Então tá tudo bem. Essa foi a minha experiência. Não quer dizer que seja a experiência de todo mundo. Cada caso é um caso. Mas essa é a minha experiência pra você que quer saber, né? Como é que foi, Vânia, e tal.
É, valeu a pena. Ah, eu olho pra trás, às vezes eu não acredito que eu tive a coragem de fazer o que eu fiz, mas valeu a pena e deu tudo certo. Poderia ter dado tudo errado também, eu sabia disso. Mas graças a Deus deu tudo certo e aqui estamos nós. Ai, e a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigada pela paciência de me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.